eu acabei desfazendo a parceria com o do violão. Fiquei totalmente com o cara do acordeon, e aí nesse momento foi que explodiu, assim, que a gente fez esse primeiro lançamento que a gente investiu 20 mil e voltou 295. E hoje eu tô aqui com o Lion. Tudo bom, Lion? Tudo certo. Olha, eu vou te falar que a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi o seu nome, você não deve ter escutado isso nunca, tá? Eu tenho certeza, mas foi os Thundercats. É a primeira vez que eu tô ouvindo, que coisa, hein? Deve ser, nunca deve ter te comparado com os Thundercats, né? Mas enfim, dito tudo isso, Lion, em qual nicho você fez o 6 em 7, do 6 em 7 que a gente vai falar hoje? Nicho de acordeon, ensino de acordeon para pessoas que querem tocar por hobby, assim. Que legal. Acordeon, sanfona, é um nome legal. Acordeon tem um nome diferente em cada lugar, né? Sanfona. É por isso que Não, a é gente usa acordeon ou sanfona, né? Tem mais alguma coisa? Tem mais gaita de fole. que cada região do Brasil o pessoal chama de uma forma diferente, né? No Nordeste, no Norte ali, do Sudeste para frente é sanfona, no Sul é gaita e aí a gente usa acordeon porque é universal. Show. Então vem cá, agora antes da gente chegar no 6 em 7, que são R$ 100 em 7 dias, como é que você me conheceu? Quando e como? E eu te conheci quando eu comecei a trabalhar numa agência de marketing digital tradicional, no ano de 2015. Eu era estagiário nessa agência e trabalhava com Google lá. E, enfim, via alguns vídeos esporádicos, na época que o pessoal te chamava de Michel Teló. Apelidavam carinhosamente, né? É, Chateló tava bombando na época. Mas, ó, quantos anos você tinha nesse estágio? eu tinha 23. 23 anos. E como é que foi, assim? O pessoal chegava e falava assim, olha o Michel Teló aí na televisão. O que eles falam? Não, é como eu estava num ambiente de marketing digital, eu caí de paraquedas, eu fazia faculdade de economia e, enfim, não conhecia nada da área, o pessoal, segue esses caras aqui, esse cara aqui é bom, ele fala sobre marketing digital. Mas era um negócio muito nichado, assim, né? Para mim, pelo menos, porque era totalmente, algo totalmente novo. E aí fui te acompanhando desde lá, inclusive relutei muito. Trabalhei uns 6 meses nessa agência e depois saí, fui prestar serviço também para pequenas empresas na área de marketing digital. Mas apesar de trabalhar na área, eu ainda relutava bastante com a fórmula, né? Eu acho que era uma objeção que a galera tinha bastante. Pô, será que funciona isso? E eu levei cerca de 4 anos para comprar a fórmula assistindo teu conteúdo. E vem cá, isso não é incomum não, inclusive, né? Não precisa, como é que eu vou dizer? Isso é normal. Isso tem duas lições nisso. Um é a paciência, né? Às vezes a gente faz um lançamento e quer o resultado imediatamente. Eu falo que demora um tempo para. E você é uma prova viva que demora um tempo. E algumas pessoas demoram 4 anos, outras pessoas menos. Eu costumo dizer que cada um tem seu tempo, né? Mas é interessante ver. Agora, nesses 4 anos, você deve ter tido uma série. Você sempre teve uma objeção principal ou as suas objeções ao entrar na fórmula, aquilo que te parava ao entrar na fórmula, foram se mudando? Primeiro será que funciona? Você teve uma metamorfose de objeções ou você sempre teve a uma e essa demorou 4 anos para quebrar? Eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acredito que sempre foi meio que a mesma, sabe? Quando eu despertei para o negócio que eu tinha que de fato fazer algo que me desse escala, porque essa era a minha dor, aí eu comecei meio que quebrar a objeção, porque eu acho que, né, ao longo de todos esses anos, essa objeção meio que foi naturalmente quebrada em relação à fórmula, né? Meio que todo mundo que te seguia começou, pô, né, isso funciona mesmo e tal.
E quando eu comprei a fórmula, eu estava 100% convicto. Acho que eu nem assisti o lançamento, acho que eu só fui lá e comprei. Total. Então a objeção era, será que funciona? Deixa eu ver se eu entendi, e você me corrige se eu estiver errado, às vezes eu entendo completamente errado. De verdade mesmo. A objeção era, primeiro você não sabia que se funcionava. Depois você foi tendo uma dor de escala. Parece que você falou isso. Que é o fato de você... Cara, eu tô trabalhando, mas eu não consigo ver isso escalando. Tô vendendo meu tempo. Para eu ganhar mais, eu não tenho mais tempo. Tenho que trocar tempo. Então essa dor que no começo não era tão forte, ainda mais para alguém que saiu do estágio, agora tá prestando serviço, tá ganhando um dinheiro, essa dor é anestesiada. Depois de um tempo, você vê que você bateu num teto. Né? 100% E aí isso aí. você fala assim, aí você pergunta, cara, como é que eu escalo isso? Aí você revê a fórmula. A fórmula parece ser uma ferramenta de escala, 6 em 7, por exemplo. E depois, quando você entra, você nem assiste o lançamento mais direito, você já se inscreve. É isso? Isso aí, 100% isso aí. As dores, essas aí. Quando você se inscreveu, a fórmula não é barata, né? Dependendo de quando você escreveu, é um preço, aquela coisa toda. Primeiro dia mais barato, aquela coisa toda, né? Mas enfim, elas custam cerca de 10 mil reais, para quem quer saber. Quando você se inscreveu, isso era um problema para você ou não? Você já tinha um dinheiro, já tinha juntado e já estava convicto? Totalmente era um problema. Eu precisei pegar emprestada a grana. Né? Como E é que eu foi paguei. isso? Cara, assim, como eu já estava muito convicto, e uma coisa importante falar é que eu dei alguns passos em falso antes de comprar a fórmula. Eu comprei outros cursos, comprei outras mentorias e eu aprendi uma lição muito massa, cara. A internet nos possibilita ser aluno do maior e do melhor do mercado. Parece que estou rasgando seda, mas não é. Quando eu entendi que eu tinha que parar de ficar olhando para o lado e ir no método que era o mais comprovado, aí eu estava convicto e aí eu peguei grana emprestada. Definitivamente não tinha grana para entrar. Entendi. E você pegou emprestado com quem? Qual foi? O que você falou para ele ou para ela? Eu fui pro meu pai, pedi dinheiro emprestado pro meu pai e falei, ó, pai, jogo. Ele sabia que eu te acompanhava há muito tempo, porque eu dividia os conteúdos com ele, né? E eu, ó, pai, é o seguinte, o senhor sabe que fase que eu tô e tal, e eu acredito que a nova etapa da minha vida vai ser definida por isso aqui. Me ajuda, me empresta, e eu já, inclusive no mês seguinte, eu já consegui pagar esse empréstimo. Nossa, que legal. Ele emprestou, ele acreditava no projeto ou ele acreditava mais em você? Como é que foi essa história do seu pai? Cara, eu não sei se acreditava no projeto, mas ele sempre, no geral, assim, ele sempre acreditou em mim, nas coisas que eu fazia, né? Não sei dizer se ele acreditava 100% no projeto, acho que não. Mas ele acreditou em você, te deu um voto de confiança e te deu grana. E quando é que você entrou na Fórmula? Você tá falando 2019, 2020? Foi em março de 2019. Olha. Bom, você entrou, você já sabia o que lançar? Eu achava que eu sabia, na real. Fala mais sobre isso. Quando eu comecei com essa ideia de lançar, inclusive isso foi antes da Fórmula, eu tentava me lançar porque eu prestava alguns serviçozinhos de consultoria para as empresas, né, de marketing digital. E eu tentava lançar para a pessoa se tornar consultor. E isso não deu certo, porque eu me lançando não rolava. Por algum motivo não conseguia fazer tudo. E quando eu entrei na Fórmula, eu já tinha um expert meio que engatilhado. Não, tava fechada a parceria, que era no nicho de violão gaúcho, né, Rio Grande do Sul aqui. E eu já fechei, quando eu comprei a Fórmula, eu já estava certo que ia lançar ele. E aí, como é que foi esse processo? Aí a gente fez o lançamento logo em seguida. Os primeiros 30 dias ali faturamos, a gente investiu 5 mil, faturamos 65, eu acho. Com esse dinheiro eu já paguei tudo, inclusive há 3 meses antes disso,
eu havia marcado o meu casamento, não fazia ideia de como que ia pagar. Esse primeiro lançamento pagou o empréstimo e pagou o meu casamento. Que massa. E aí? Como é que progrediu daí? Aí, beleza, fizemos mais alguns lançamentos. Eu acho que a gente fez um segundo lançamento com esse expert. Eu não cheguei a fazer 6 e 7. Eu fiz uns 2 ou 3 lançamentos, mas eu fiz lançamentos assim, tipo, eu ia fazendo interno, a gente ia criando produto e fazendo lançamento novo, de produto novo, né? Não é repetir o ciclo para dar o 6 e 7, o ciclo de aprimoramento ali. E aí cada vez que a gente fazia o lançamento, a gente estava fazendo do zero. Foi meio que uma burrice. E ao mesmo tempo, eu ali por agosto, né, uns 5 meses depois, eu acabei fechando com esse novo expert também na área da música de acordeon. Né? E aí começamos. Só que aí a gente começou o ciclo certinho. Faz o lançamento, aperta os parafusos, relança, e aí a gente foi fazendo um montinho, montão, até fazer o 6 em 7. Como foi o seu primeiro lançamento com ele? O primeiro foi semente, normal. Uhum. A gente investiu. Quando foi? A gente investiu. Quando? Isso, perdão. Quando foi em agosto de 2019. Uhum. Aí a gente investiu R$ 800 e voltou 25 mil, algo assim. Uhum. Aí, não estando seguro, fiz mais um semente, coloquei 1.200, voltou mais uns 27, 28 mil. E aí a gente foi pro interno. Só que nessa época eu me dividia muito com esses 2 experts, né? E como trabalhava só eu e a minha esposa faz o tráfego pra gente. Como trabalhava só nós dois, acabava que sobrecarregava e eu comecei a perceber que eu estava perdendo foco, né? E por algumas diferenças assim de crença com esse expert antigo do violão, eu acabei desfazendo a parceria, enfim. Enfim, eram visões de negócio diferentes do que a gente queria para o longo prazo. E aí, quando eu desfiz quer falar? Qual que era a visão diferente? Eu acho que é legal, tem sempre um aprendizado. E não tem certo e errado, inclusive, nem. Sim. É só uma questão de entender o que você via e, de alguma forma, desintonizava com o expert antigo. É a questão dessa visão de crescimento de longo prazo, sabe? Eu queria construir um negócio sólido, sempre com o máximo de reinvestimento, né, para fazer o montinho montão e ele não achava que era necessário, né? Ele queria tirar mais o dinheiro da empresa, tinha a opinião que queria retirar mais, fazer mais retiradas mais cedo, né? Exatamente. É sempre um dilema, porque se você retira mais cedo, você tem menos tempo para investir na sua plantação, para plantar, mas plantar, né? Se você tem mais recursos, você planta mais. Então, e se você está colhendo o tempo inteiro, né? De repente, quando você defere a colheita, né? Isso é, você tem mais dinheiro para plantar, cada vez mais você fica com uma fazenda maior. E eventualmente, quando você tira, dá para tirar de uma fazenda maior, mas é interessante. Eu tenho uma visão igual a sua, de mais longo prazo, assim. Demorei bons anos para começar a tirar dinheiro de verdade, assim, da empresa. Eu e o Hugo, aos 3, 4 anos, mesmo faturando 7 dígitos, né? A gente vivia como se não tivesse faturado. E a gente foi reinvestindo até que a gente teve uma solidez em relação a isso. Saquei. E aí, bom, aí você decidiu ficar com um só? E ele tinha uma visão um pouco mais de longo prazo, como você? Sim, total. E tinha um segundo ponto que ajudou também na ruptura dessa parceria, e que eu acho que é legal para todo mundo que é lançador, que quer seguir por aí, é a maneira como se estrutura. Esse primeiro expert, ele tinha a visão de que eu era um prestador de serviço para ele. Não que eu acho que tenha algo de errado, mas na minha concepção, para mim, eu queria outra coisa. Eu queria a sociedade e tal, o negócio... Enfim, eu vejo o lançamento, um negócio de lançamento como sendo, de fato, uma empresa, né, e não eu prestando serviço para ele. E com o outro expert, sim, a visão dele era exatamente compatível com a minha e tal, a gente se alinhou nesse aspecto. Todas as minhas objeções eu coloquei para ele, cara, é o seguinte,
eu tô rompendo essa outra parceria em função desses aspectos. E eu quero saber se tu concorda, tu pensa igual eu e tal, pra gente ir junto pro longo prazo. E ele, cara, total, tô 100% contigo. Ah, que massa, hein? E assim a gente E fez. aí, 100% alinhado, que massa. E aí você disse que depois desse 12 para 27, você rompeu essa parceria e você foi pro interno? Sim, sim. Não, Você não, rompeu na a parceria verdade, com outro, né? E aí foi pro interno com esse do acordeon ou não, não? não foi exatamente. Eu ainda fiz mais um lançamento com o do violão, né, em janeiro de 2020. A gente faturou, chegou perto, eu acho que faturamos algo em torno de 90 e poucos mil. E aí, depois desse lançamento de janeiro de 2020, aí eu acabei desfazendo a parceria com o do violão. Fiquei totalmente com o cara do acordeon, e aí nesse momento foi que explodiu, assim, que a gente fez esse primeiro lançamento, que a gente investiu 20 mil e voltou 295. Uau! Foi do 12, você investiu 20, claro, montinho, montão e voltou quanto? 295 mil. Já no lançamento interno, né? Isso, lançamento interno. Foi o nosso Agora segundo ficou de interno. verdade. Foi o segundo interno. E Que interessante massa! que isso coincide exatamente quando começou a pandemia, né? Foi em Nossa, com março. certeza. E você acredita que a pandemia foi o problema ou a solução? Eu acredito que ajudou um pouco. Nessa perspectiva de negócio, né? Do acordeon Sim. em si. Eu acredito que naquele momento ajudou um pouco por duas razões. A primeira é que o meu público, ele é um público um pouquinho mais velho e eles tendem a querer distrações, o pessoal mais aposentado, e eles estavam ficando loucos dentro de casa e eles queriam fazer isso. E o segundo é uma questão técnica, que naquele momento, quando começou a pandemia, o lead caiu muito, né? Porque acredito que as empresas de varejo frearam o investimento e aí quem estava lançando nadou de braçada. Nadou de braçada, eu também lembro dessa época. Logo, para mim foi logo nas 2 primeiras semanas, talvez não, porque tava todo mundo em choque. Em choque a semana do acordeon, mas depois ela... Opa, agora a gente tem que dar um jeito... Isso aqui não vai durar só um mesinho, não. Isso aqui vai durar... Isso veio para ficar um tempinho. Inclusive, tá durando até agora, pelo menos aqui em Brasília. De onde você tá falando? Eu tô em Chapecó, Santa Catarina. Como é que tá aí? Cara, aqui ainda tem restrições, mas as pessoas aos pouquinhos estão voltando ao normal. Tá começando a volta, então. Tá começando bem lentamente. Bem lentamente. Tem uma vacina ainda para rolar, acho que até acontecer para todo mundo vai ficar um pouco complicado de ser como era antes, mas enfim. Que massa! E você, imagino que você deve ter lançado várias vezes em 2020. E eu te pergunto, você já fez a conta de quanto você faturou no acordeon, né, no negócio de acordeon no ano de 2020? Inteiro, se você contar os lançamentos e tal. Somando, eu fiz a conta, mas é fácil fazer. Eu fiz a conta somando todo o meu faturamento de 2020, pegando um lançamento do violão também, foi 1,5 milhão. Foi 1,5 milhão. Cara, dá pra pagar o pai agora, né? Dá pra pagar. Dá pra pagar o pai. Ele sabe disso? Você já conversou com ele sobre isso? Que deu certo? Sim. E tal? Claro, sabe. Ele tem uma noção do quão deu certo? Tem, com certeza. Que massa. Bom, e 2021? Como é que foi 2021 para você? 2021 a gente fez 2 internos até agora. Até gostaria de ter feito mais, acho que deveria ter feito mais, mas a gente fez um passariano e tal. Mas a gente fez 2 6 em 7 até agora. Entendi. 2021. Quer dizer que você não esqueceu como faz 6 em 7, você já sacou como é que é a parada. Desde a primeira vez que eu fiz, todos os lançamentos foi 6 em 7. Apesar de no começo do ano ter dado uma baixada assim e tal no ROI, mas nunca baixou de 6 em 7 o resultado. Show de bola. Então tá bom. A pergunta que eu tenho pra você é, você tem uma pergunta pra mim, Lion? Alguma coisa que você queira falar ou fazer que você nunca teve a oportunidade de fazer diretamente ainda? Tenho, tava pensando nisso. Qual é, na tua opinião, quais são os fatores que levam o
o lançamento para o jogo dos 7 dígitos? Sair dos 6 dígitos de faturamento para os 7 dígitos. Eu acho que quando você já teve um lançamento como você já teve, com ROI, né, um retorno de investimento que você já teve, o fator vai ser intensidade. Não é nada de novo. Você não vai fazer, provavelmente, você não vai precisar fazer provavelmente mais nada de novo, mas você vai precisar fazer mais intensamente. Com intensidade. Intensidade em volume, em qualidade. Não necessariamente do lançamento. O lançamento está provado. Essa é a parte mais intensidade em todas as outras etapas. Principalmente nas etapas de base. São as etapas que a gente menos quer ser intenso. Porque a intensidade do lançamento é um pico. Pum! Aí acaba. Mas a intensidade na base é uma constante. Então, você saber... Começa ali primeiro começa no conteúdo. Depois intensidade no conteúdo. O volume e quantidade tem que aumentar drasticamente. E tem que fazer isso sem acabar com a sua qualidade de vida. Não dá para você fazer uma coisa. E aí, a resposta para a intensidade sem mais tempo, né, sem necessariamente isso, é a contratação de assistentes mesmo. Pessoas para assistir você nesse processo, principalmente no operacional. Então, começa com uma intensidade no volume e na qualidade. Depois você vai entrar numa intensidade na captação. Pode ser intenso? Pode ser muito mais intenso. É diferente fazer um criativo e fazer 200 criativos. É diferente você fazer um público e 200 públicos. É diferente você estar constantemente olhando para o seu lançamento e dizer, cara, como é que eu intensifico provas? Né? Intensifico de maneira íntegra as provas. Intensidade. Intensifico prova social. Você vê eu fazendo alguns projetos de intensificação. Antigamente eu só tinha foto das pessoas fazendo 6 em 7. Hoje em dia eu tenho um site, que é um WordPress, aí você deve saber, você que é mais técnico no assunto também, com 1.119 estudos de caso, com entrevistas. Inclusive a sua provavelmente vai estar lá também, no nicho disso, né? Então isso eu fazer a mesma coisa mais intenso. E como é que faz isso? É uma mistura de você entender que a intensidade é importante e você construir a cada lançamento mais intensidade. Intensidade na captação, intensidade na distribuição. Distribuição. A gente quer sair um pouco da zona de conforto disso, né? Intensidade na captação, intensidade na distribuição. Intensidade nos lançamentos, intensidade no aquecimento dos lançamentos, olha só. Intensidade na oferta. Fazer uma oferta mais intensa. Então, intensidade é um grande fator. A segunda coisa que vai ser um grande fator é você ter um segundo ou terceiro produto. Não muito mais. Você não precisa ter uma esteira. Inclusive, eu não acredito em esteira necessariamente. Um primeiro... Não esteira, mas é um segundo ou um terceiro. Tal que o segundo não seja... Você não tenha que gastar com marketing nele. Nos outros, sim. Mas nele, não. E muita gente usa o segundo produto como produto mais barato. Né? E não tem nada de errado com isso. É o Zig. Eu gosto do Zag. Quando a galera vai Zig, eu faço Zag. Eu vou num produto mais caro. Seguindo a mesma metodologia com serviços especiais. Né? Alguma coisa que seja especial para o seu cliente. Desafios, eventos. Análises 1-a-1. Coisa que você já vê no Insider, provavelmente. Então, o que é o Insider? Uma coisa mais intensa. Mais intensidade. Então, esses produtos vão te dar um paz de espírito para fazer paz de espírito de infraestrutura para fazer o que tem que ser feito, para você não depender de cada lançamento. No seu lançamento é o seu único ponto de entrada de caixa. Eu quero um segundo ponto de entrada de caixa que você vai tender a ter uma margem maior, isso na minha opinião, eu aconselharia o Zag, apesar de muita gente fazer o Zig, nada de errado. E eu faço um pouco de Zig também, o Zag funciona muito melhor para mim no momento. Mas eu acho que a intensidade é um segundo ou terceiro produto. E aí tem uma parada que é muito louca, assim. Intensidade no produto também. Você vai ver que o Insider, por exemplo, é muito intenso.
Intenso, é um cúmulo da intensidade. A gente está sempre intensificando a intensidade que já é intenso, com implementation days, com essas coisas todas assim. Mas ele é um produto que permite esse investimento. Num produto convencional, eu não teria uma capacidade técnica estrutural para fazer isso, sem botar a minha empresa em risco, né? Então você tem que colocar uma margem que tira o risco desse processo. Então, eu acho que é intensidade nesse sentido. E aí você pega cada um dos fatores, intensidade no produto. Como é que você faz o seu produto mais massa, melhor? Então, a cada X anos, a cada X períodos, a regravação. E a fórmula para você fazer isso é você ter assistentes em cada área, devagar, né? Sem botar em risco o fluxo de caixa da sua empresa, mas aí você vai construindo um edifício, né? Nem a casinha do 3 porquinhos de tijolos. Você está construindo um edifício. Eu já estou com um edifício bem alto. E paciência. Eu acho que a intensidade do jogo é ano a ano, não lançamento a lançamento, definitivamente. E um pouco de paciência e responsabilidade. Eu acho que o mar tem altos e baixos, mas no final das contas é responsabilidade do navegador, né? O navegador é daquele que está na jornada, navegando, né? Tá guiando. Então você sempre olhar e ver, cara, onde eu posso ser mais intenso? E a cada 10 tentativas que você for mais intenso, você vai ver que uma funciona melhor. Né? Então hoje, por exemplo, eu tenho umas intensidades que não funcionam para mim, eu tenho umas que funcionam. Por exemplo, eu já tentei fazer um live todo dia. Fiz, tranquilo. Depois de um tempo ficou tranquilo. No começo não era, agora é tranquilo. Faço igual escovar dente. Aí eu tentei fazer 3. Não é tranquilo. Foi muito difícil para mim. Aí eu tentei fazer uma antes do pré-lançamento e 3 durante o lançamento. Também não é tranquilo. Porque eu lanço 5, 6 vezes e eu não paro de lançar. Então, cara, 3 de alguma forma. E não é porque faltava, porque eu faço outras coisas também. Não parece, mas eu faço. Tem outros programas que você até conhece, então é bem intenso. Tem uma equipe grande. Mesmo tendo uma equipe grande, a gente tem que. Decisões têm que ser feitas, aquela coisa toda. Aí eu tentei 2. Só. 1/2. E aí eu tentei uma outra fórmula, um outro processo que funcionou melhor para mim. 2 sempre é ok. Então, eu sei que para mim é super tranquilo estar fazendo essa segunda agora. Parece que nem parece que eu tô em lançamento. Eu acho que meu filho falou, papai, você tá em lançamento? Eu falei para ele que hoje eu ia fazer a jornada 6 em 7, né? Que eu ia chegar tarde. Às vezes eu falo com ele, que às vezes ele tá esperando para eu brincar. Falo assim, essa semana vai ser difícil, né? Porque, nossa, ele virou para mim, nossa, você tá em lançamento? Então ele conhecia um pai diferente no lançamento. Então, para mim, isso foi interessante ver que meu filho não sabia que eu estava em lançamento. Meu filho maior, né? O meu filho de 10 anos. Nossa, você está em lançamento. Às vezes minha esposa também me pergunta, você está em lançamento? Sério que você está em lançamento? Então, eu achei um período de intensificação sem comprometimento. Mas isso é mexendo muito nas variáveis. Eu sei que live à noite para mim, fora os lançamentos, é muito intenso. Eu não durmo bem. Geralmente é o tempo que a família espera de mim. Então, eu fui arredondando o processo para buscar intensidade e encaixe. Então, eu sou intenso. E não parece que eu sou intenso. É aí que é o grande lance. Isso é uma mistura de intenção, de você ter a intenção de encontrar isso e, eventualmente, construir a equipe. Aí vem aquela sua visão de longo prazo. Começa com assistente, depois um gerente de projeto, depois o gerente do gerente, né? Em cada areazinha. E paciência. Mas quando você constrói essa casinha uns 2, 3 anos antes de tirar muito dela, você tem um edifíciozinho. E aí fica difícil de competir com alguém que, pensou que a casa está muito, muito firme, né? Então, é intensidade. Intensidade e paciência. É muito louco isso. Porque com a intensidade você perde a paciência. Quando a gente é intenso, a gente perde a paciência. Porque a gente quer muito resultado rápido. Então você tem que ter o triplo da intensidade e o quádruplo da paciência. Vai vendo. É muito difícil de lidar com as duas coisas. Quando a gente faz uma dieta muito intensa, a gente quer resultado imediatamente. Então, a fórmula do faixa marrom para o preto é intensidade ao quadrado e paciência. Como é que é? Intensidade ao quadrado e paciência ao cubo. Deixa eu até escrever.
Sucesso é igual a I ao quadrado mais P ao cubo. Intensidade e paciência. Se você mexeu com alguém que é intenso ao quadrado, paciente ao cubo, difícil de bater ele. Muito difícil. Quando você perde a paciência ou perde a intensidade. Tem os caras que são pacientes, né? De boa na lagoa, mas não são intensos. Então ele quer que aquela plantação vá. Então você vai mais intenso e mais paciente. Aí você tem mais sucesso. E com mais sucesso tem mais equipe, que eventualmente vai liberar tempo. Eventualmente, quando estiverem assim prontos, eles vão liberar cada vez mais tempo. Mas é um pouco disso. Massa. Respondi? Respondeu, total.